Será que vai dar certo isso? Oi, cerejada! Eu coloquei como meta pra mim toda terça-feira fazer um vídeo aqui pra vocês no YouTube. Então vai acontecer, gente. Eu vou ter que dar os meus pulos, eu vou dar um jeito, mas eu vou toda terça-feira trazer um vídeo pra vocês aqui no YouTube, gente, no formato do YouTube, porque tem muito conteúdo aqui. Esse canal aqui, gente, ele é muito antigo. Eu fiz ele lá em 2007 e foi um dos primeiros canais que existia do YouTube, porque o YouTube era bem recente, e eu fiz ele justamente para colocar os meus vídeos do intercâmbio de au pair. Por favor, não olhem os vídeos antigos, gente. E eu nunca imaginei que naquela época eu ia criar um canal para colocar as coisas do meu intercâmbio de au pair, e hoje eu ia estar aqui conversando com vocês sobre o intercâmbio de au pair tanto tempo depois. Então, bora lá, que o assunto de hoje então é: Jaque, afinal, qual é o melhor país para fazer o intercâmbio? Bom, primeiro que eu acho que muitos de vocês já entenderam isso, que é óbvio que não existe um melhor país, gente, porque se existisse um melhor país, todo mundo ia pro mesmo, gente. Olha aqui o mapinha atrás de mim. Não é isso que acontece. Hoje a gente tem cerejinha em todos os países da Europa que tem visto de au pair para brasileiros hoje, então são 10 países. O único que não tem atualmente, já teve, tá? Antes não tinha Finlândia, agora tem cerejinha na Finlândia. Hoje é Dinamarca que não tem, tá? Então hoje não temos atualmente hoje. Amanhã pode ser que mude, mas hoje é o único país que não tem cerejinha. Então bora lá, gente, povoar a Dinamarca? Vou ficar feliz de ter cerejinha na Dinamarca, então vamos lá. A pergunta que eu mais recebo, gente, sempre: Jaque, qual é o país que tu indica? Minha filha, se tu fizer essa pergunta pra mim, é óbvio que eu vou responder o país que eu escolhi, a Alemanha. Uau! Eu amo de coração, moro aqui hoje, então eu escolhi fazer o au pair na Alemanha porque eu tinha os meus objetivos e as minhas metas. A primeira delas era viajar pela Europa, gente. Eu juro pra vocês que eu não tinha vontade de aprender o alemão. Não era um dos meus objetivos, eu vou aprender alemão para colocar no currículo, ou para um dia voltar e trabalhar na área. Gente, eu não tinha intenção de ficar depois do intercâmbio, até porque naquela época a gente não tinha essa possibilidade, tá? Que a gente tem hoje em alguns países como a Alemanha. A maioria das meninas que vêm ficam, tanto para a França como para a Alemanha. Naquela época ela não tinha nada disso. Então, eu tinha o intuito de realmente vir fazer o intercâmbio, aproveitar o intercâmbio. E um dos meus principais objetivos era viajar. Gente, se vocês abrirem o mapa, a Alemanha, ela tá no meio da Europa, no coração da Europa, faz fronteira com 9 países, então é muito fácil e barato viajar. E sim, eu consegui viajar a Europa toda durante o intercâmbio de au pair, só com o pocket money que da Alemanha é o mais baixo, porque também é o custo de vida mais baixo, então todos os pocket moneys eles acompanham, né? Vou falar sobre isso também. Então, gente, não perguntem qual é o país que eu indicaria, que eu escolheria, porque vocês já sabem a resposta. Agora eu pergunto para vocês: qual é o país que tu vai fazer o teu intercâmbio de au pair? Como é que tu escolhe isso? E eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. A primeira delas é: qual é o teu objetivo do intercâmbio? Por que tu quer vir fazer o intercâmbio aqui na Europa? Qual é o idioma que tu quer aprender? Ai, Jaque, mas eu falo inglês, eu vou para onde? Eu sei espanhol, para qual é o país que eu escolho? Gente, esquece isso. Não é assim que a gente escolhe para o nosso destino do intercâmbio de au pair. Tanto que o au pair ele serve para aprender um novo idioma. Então, não é assim que a gente escolhe: deixa eu ver aqui, eu falo chinês, então eu vou ir pra China. Não, gente. Vocês já pensaram que todas as cerejinhas da França falavam francês e por isso que elas vieram pra França? Claro que não, tá? Então, não se escolhe Alemanha porque tu já fala alemão, assim como não se escolhe França porque tu já sabe francês, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem se perguntar é: qual é o idioma que tu tem interesse em aprender? E aí é uma coisa que vocês podem começar a fazer agora, quem ainda não começou a fazer. Baixar o Duolingo
e fazer uma semana de francês, uma semana de alemão, uma semana de inglês e depois tu me conta qual é o idioma que tu mais te interessou. Então, gente, são idiomas muito diferentes. Claro que o francês, ele puxa um pouco mais para o latim, né? Então, pode ser que seja mais fácil para algumas pessoas, assim como o inglês vem do alemão. Então, quem já sabe inglês talvez tenha um pouquinho mais de facilidade no alemão. Mas, enfim, gente, não tem como vocês saberem se vocês não tirarem a prova. Então, baixa o Duolingo, vai lá, faz uma semana de cada idioma e aí vocês vão começar a entender o que significa escolher o país. Interesse no idioma, com certeza, é um dos tópicos para escolher o país, né? Como é que funciona a questão da dinâmica dos idiomas dos países, né? Por exemplo, França, Luxemburgo e Bélgica, francês. Alemanha, Áustria e Suíça, alemão. Aí, Holanda e os países nórdicos, inglês. Ah, Jaque, mas se eu sei inglês, eu posso ir para a França? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tu quer ir para a França, gente, começa a estudar o francês. Combinado? Para os países nórdicos, gente, nenhum país aqui da Europa eu indico para vir aprender o inglês. Gente, o melhor país, eu vou falar para vocês, o melhor país do mundo hoje para aprender o inglês, sabe onde é que é? Tchau, tchau. Brasil. Sim, o Brasil, ele tem o maior número de escolas de inglês e os melhores cursos avaliados no mundo, tá? Então, uma coisa muito, assim, doida, né? Por exemplo, os países nórdicos e Holandinha, gente, é a favorita das cerejinhas para ir praticar o inglês. Então, se tu tem 0 de inglês, pensa bem se tu não quer ir para um país que tu possa aprender o idioma do zero, porque, gente, Holanda e os países nórdicos não é o primeiro idioma que eles falam inglês, porque todos aqui na Europa falam inglês, inclusive França, inclusive Alemanha, todo mundo fala inglês. Mas para vir fazer curso e praticar, gente, é Holanda e países nórdicos. E não dá, eu não recomendo, não tem como vir com 0 inglês para aprender do zero. Porque eles falam holandês, falam dinamarquês, falam sueco, falam finlandês e assim por diante. É a segunda língua ativa do país, tá? Então, cuida com essa coisa, gente, de se privar de fazer um intercâmbio por causa do inglês. Ai, eu quero inglês. Gente, inglês não é mais nenhum diferencial hoje. Tu já pensou tu voltar pro Brasil com francês no currículo, com alemão no currículo? Gente, aí sim é um diferencial, né? Sem contar que, se tu pensa em ficar depois do intercâmbio de au pair na França ou na Alemanha, que são os 2 países que realmente existem possibilidades reais de ficar, né? O inglês não vai servir de nada, né, filha? Começa a focar no alemão, começa a focar no francês, porque o inglês não vai te ajudar, não. Então, assim, algumas perguntas que eu tenho para fazer para vocês. Qual é o idioma que tu quer aprender? Tu quer ficar depois do teu intercâmbio? Então, tu vai ver as possibilidades que tu tem nos países, né? A gente sabe que França e Alemanha, a maioria das cerejinhas que vêm, elas ficam depois do intercâmbio. Tu quer ficar como? Tu quer estudar? Tu quer trabalhar? Pesquisa, gente, os tipos de mestrado que tem, de graduação, cursos que tem para fazer no país, ou então se tu quer trabalhar, começa a procurar as vagas de trabalho, como é que é a tua área naquele país. Faz essa pesquisa antes de escolher o país. O meu principal objetivo, como eu falei para vocês, era viajar. Se é o teu também, gente, vocês começam abrindo um mapa. E aí vocês vão ver, por exemplo, quais são os países fáceis de viajar. De trem, de ônibus, porque de avião a gente consegue. Tem a Ryanair, tem vários voos que a gente consegue viajar de um país para outro com 10 euros, 20 euros. Mas, por exemplo, os países nórdicos, lá em cima, nem tá pegando aqui no mapa, né? De tão longe que tá. Eles são mais afastados, eles são mais isolados, então sim, fica muito mais caro a gente sair de lá para conhecer a Europa Central. Então abre o mapa e começa a ver aonde que tu tem as possibilidades de fazer intercâmbio, onde é que eles estão, onde é que tá esses países. E começa a pesquisar então rotas que tu pode fazer, países que tu pode viajar com facilidade, começar a entender como é que funciona ali a questão da Europa. Gente, mais uma coisa para falar aqui para vocês. Preciso falar. 40%, gente, 40% das cerejinhas mudam de destino durante a primeira semana da mentoria.
Porque, gente, eu sei que vocês são danadinhos, né? Vocês entram na mentoria com aquele país em mente. Ah, eu quero França porque eu sigo uma cerejinha na França e acho chique. Ah, eu quero ir pra Alemanha porque a Jaque mora na Alemanha e eu gostei lá, ela mostrando a rotina dela, também quero. Ah, eu sigo uma cerejinha na Holanda também. Gente, não é assim que a gente escolhe o nosso país, né? Mas eu sei que vocês têm sempre um país em mente quando vocês entram na mentoria. Só que aí a gente começa a tarefa da semana 1, que é escolher o plano A, o plano B e o plano C. E como é que as cerejinhas escolhem, então, o país de destino? Gente, estudando. A tarefa da primeira semana, então, é assistir às aulas com todo o processo de cada um dos 10 países. Então, como funciona o visto, quais são os documentos, os requisitos de cada um. Então, já dá para ir riscando ali na primeira etapa, né? Depois, qual é o custo que tu vai ter em cada um dos países? Gente, tem cerejinha aqui no mesmo país, tá? Escolheu que quer ir para a França. Tem cerejinha que vai gastar 4 mil, tem cerejinha que vai gastar 8 mil. Por quê? Lá na mentoria vocês vão conseguir calcular, então, os custos que cada um vai ter, gente, porque isso é diferente, não é um gasto fixo. Por exemplo, a viagem até o consulado. Pode ser que na Alemanha, na tua cidade, tenha consulado para tirar visto. Opa, mas tu não quer, tu quer ir para a França? Então tu vai ter que viajar até um outro estado para conseguir tirar o visto e tu vai ter um custo muito maior, tá? Então, antes de escolher o destino, a gente coloca tudo no papel, preenche o planner com os requisitos, vantagens, desvantagens e o custo que tu vai ter para cada um dos países. Então, com certeza, depois de assistir todas as aulas e preencher isso, gente, vai ficar muito mais claro quais são as opções de vocês em cima do objetivo de vir para a Europa e fazer o intercâmbio de au pair. Então, o primeiro erro, gente, que vocês cometem ao tentar escolher, né, o destino de intercâmbio de vocês é escolher porque acha bonito, ou então porque segue uma cerejinha lá e acha chique, ou então, eu quero ir lá no país que a Jaque mora. Gente, não é assim que a gente escolhe o destino do nosso intercâmbio, gente. A gente tem vários pontos ali que a gente precisa colocar no papel e entender qual é o melhor país para o nosso objetivo. O segundo erro é olhar para a tabela. Vou deixar essa tabelinha aqui para vocês, né? Quem ainda não conhece a tabelinha famosa, é olhar para a tabela e pensar, deixa eu ver onde é que eu vou ficar rica. Não dá, gente. Au pair, ninguém vai ficar rica, ninguém vai ganhar dinheiro, né, com o intercâmbio de au pair. Ele é apenas um intercâmbio. Então, a gente não escolhe pelo pocket money, até porque da onde é que eles tiram, né, o valor da mesada, o valor do pocket money de cada país? É em cima do custo de vida, é em cima de vários fatores ali. Então, se a gente passar uma régua nessa tabela, eles se anulam praticamente, tá? Porque, gente, se fosse pra escolher onde ganhar mais, eu quero é ganhar dinheiro. Tava todo mundo em Luxemburgo e tava todo mundo na Áustria. E não é isso que acontece. São, inclusive, os países menos escolhidos. Depois que as cerejinhas vão lá e estudam o processo de cada um deles, são países que não são muito escolhidos, não são muito populares para escolher, então, um destino de au pair. Por que será? Se tu quer ganhar dinheiro, quer ficar rica, vem fazer o intercâmbio de au pair, aprende o idioma e depois sim tu vai trocar de visto para poder trabalhar ou estudar e aí sim tu vai ganhar um salário em euros e aí a gente conversa outra história. Mas primeiro faz o intercâmbio de au pair, vem, aprende o idioma e aí depois tu vai adiante e troca de visto. Pra gente finalizar aqui, então, eu vou deixar para vocês o famoso quiz. Gente, esse quiz, ele é muito legal. Eu fiz ele, tá? Vocês vão responder algumas perguntinhas. Ele é uma brincadeira, obviamente, mas ele tem um fundo de verdade, tá? Então, assim, tu tá em dúvida entre um país ou outro, se tu fizer o quiz e der diferente, né, naquela coisa que tu tá ali na dúvida, gente, pesquisa um pouquinho mais sobre esses países que caiu ali no quiz, para ver se realmente tu tá indo pro país certo do intercâmbio, porque as perguntinhas ali, elas são bobas, tá? Por exemplo, qual é a foto que tu quer tirar e colocar no teu Instagram? Aí vai ter as opções ali, né? Ou então, qual é a comida que tu quer comer? Ou então, para onde que tu iria no final de semana, né? Na tua folga do intercâmbio do au pair, para onde que tu iria? Gente, são perguntinhas bobas, mas cada fotinho ali
tem um significado, uma força por trás, tá? Então, fica de olho nesse resultado e me conta aqui nos comentários, eu quero saber qual foi o resultado do quiz, se era o que tu estava pensando, né? Ou se é o que tu tá no processo. E cerejinha, se tiver alguma cerejinha aqui da Europa que tá assistindo, faz o quiz de volta, faz de novo, porque provavelmente tu fez dentro da mentoria o quiz, né? E nos conta qual é o país que tu tá hoje e qual é o resultado do quiz para ver se fechou, então, com o resultado que tu teve. E se tu chegou até aqui, me conta o que tu achou do vídeo. Devo continuar, gente, toda terça-feira fazer o vídeo aqui para vocês? Gente, tá dando um trabalho. O YouTube não é fácil, hein? Tem que gravar, editar, publicar, colocar a capa. Mas vai funcionar. Bora? Vejo vocês na terça-feira que vem.